Sempre uma honra estar aqui, sempre um privilégio. E minha oração é que, ao chegarmos nesse lugar, entrarmos aqui, que a gente não tenha um momento de outro diferente que não seja de transformação. A gente tenha realmente uma revelação do alto, nós para nós, e nenhuma revelação do alto pode nos deixar da mesma forma. A igreja, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, na sua primeira carta, que a igreja ela é a coluna e o baluarte da verdade. Isso é, se tem uma reserva de verdade no mundo, é a igreja. Se há algo que legitima a igreja a existir, é que ela tem uma mensagem, e essa mensagem é a verdade. Não há outra fonte, não há outra origem de verdade que não seja a palavra do Senhor, claro, mas é ela que a igreja expõe, é nela que a igreja se organiza, e é somente ela que a igreja tem por autoridade e totalmente capaz de responder aos anseios do seu coração e da sua alma. E diante dessa certeza de que a palavra do Senhor é a verdade, a gente não pode nos silenciar diante de alguns assuntos que, vez por outra, nós atribuímos a psicologia, por exemplo, as outras religiões ou as outras ciências. A Bíblia ela tem um assunto muito latente nas suas páginas, que é a alma, que é a sede das nossas emoções, e a Bíblia fala de cura de alma. A Bíblia fala de um estado de paz que a gente só vai encontrar se for no Senhor. Nós não precisamos ser nenhum expert no assunto, a gente não precisa ser muito atual, não precisamos ler muitos jornais e nem assistir tantos noticiários para saber que nós estamos passando uma época muito difícil emocionalmente. Nós passamos por uma geração enferma, ela é essencialmente infeliz, ela é essencialmente instável. A geração atual ela é incompleta, ela é insatisfeita, mas também é uma geração insubordinada, ela é irreverente, ela é irresponsável, ela é insana. E hoje, para você ter ideia, nós temos, pelos dados das organizações de saúde do país, nós temos em torno de mais de 30 suicídios dia no país. E isso são resultados de almas que não aguentam mais a vida, não sabem mais por que viver. Nós estamos alcançando níveis percentuais nunca vistos de doenças de alma mesmo. E eu queria muito falar sobre isso e refletir com vocês, queria pedir que você, em oração mesmo, você rogasse que Deus falasse contigo, para que a nossa alma pudesse ter um alento hoje à noite, que nós pudéssemos ter um direcionamento do alto para as nossas vidas, que o Senhor pudesse falar com a gente com muita autoridade, sobre alma, sobre o eu feliz, o eu em paz. E a proposta hoje é sobre essa paz perfeita que a Bíblia promete, que muitos vivenciam, mas que a maioria não faz ideia de como é que isso acontece. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías, no capítulo 32, e na dependência do Senhor, naquilo que nós já oramos, pedimos para que o Senhor fale com a gente, e que, através desse texto, desta revelação, nós possamos ter um entendimento sobre esse assunto. Creio eu de forma inédita para todos nós, porque nós não sabemos tudo do Senhor. Isaías capítulo 32. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Há um apontar lá para frente, dizendo: virá um rei, e esse rei reinará com justiça. Seus príncipes governarão junto com ele, e governarão em retidão. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos dos que ouvem não estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, a língua dos gagos falará pronta e distintamente.
Ao louco nunca mais chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que ele é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, o seu coração obra do que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor. E para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é nobre, ou é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer. Ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará, e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despii-vos, e ponde-vos desnudas, e cingim com panos de saco nos lombos. Batei no peito por causa dos campos, aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Orfeu e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja chuva de pedra, granizo, saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Ainda assim, o meu povo viverá em moradas de paz. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus. O verso 17 ao verso 19, basicamente, ele é um texto muito usado ele sozinho, em bloco. Quando nós olhamos para esse texto, dizendo, nós moraremos em moradas de paz. Quando nós retiramos, por exemplo, só o verso 18. Aqui no verso 18 diz, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Esse verso 18, sozinho, ele passa a ser um risco. Esse verso 18, fora desse texto, como uma promessa, ele passa a ser muito perigoso. É necessário nós observarmos o texto. É necessário observarmos o que e sobre o que ele vem falando. Como isso é possível? Como estarmos no meio de chuvas, de pedra, cidade arruinada, bosque devastado, como é possível? Tudo dando errado e eu dar certo. Como é possível todo o contexto ruir e eu morar em um local de paz? Como isso é possível? Esse texto diz como. E eu não acredito que nós estamos tão difícil assim, diante de um texto complicado, para acharmos os caminhos. Porque antes de falarmos sobre paz perfeita, eu convido você a refletir comigo e falarmos sobre reino perfeito. Porque antes de chegarmos num ponto de paz perfeita, falemos de reino perfeito. E o nosso objetivo é falarmos de um reino perfeito. Quem reina sobre você? Quem reina sobre mim? Quem é rei absoluto sobre a minha vida? Isso vai fazer com que o final do texto faça sentido. Haverá um rei, virá um rei. Aqui no versículo 1, eis aí está por vir um rei, e esse rei reinará com justiça, os seus príncipes com retidão, eles governarão junto com ele.
Eu não acho que aqui nós estejamos falando de algum momento da história. Eu não acredito que aqui nós estamos falando de um milênio, por exemplo. Eu não queria olhar esse texto com essas lentes. Eu queria olhar para o meu coração hoje e fazer com que esse texto tivesse conexões com as minhas angústias hoje. Eu não queria olhar para esse texto como uma lacuna histórica ou como alguma coisa que eu estou na expectativa. Eu acredito que esse reino reina sobre mim hoje. Eu acredito que na mensagem de Jesus, quando esse rei veio, e esse rei é Cristo, ele trouxe que mensagem? Do reino de Deus. É chegado o reino. Sabe de quem será esse reino? Sabe quem serão os súditos desse reino? Crianças. Só aquele que se fizer como criança, esse será pertencedor do reino de Deus. Adultos não. Mas os humildes, a ponto de se submeterem ao que é dito e acreditarem em tudo que é revelado. É a esse reino que essas crianças se submetem. Adultos não. Os cheios de si não. Porque esses cheios de si já têm rei sobre eles. Esses donos da sua vida, eles já possuem um reinado, um trono. Não há competidores com esses. Mas crianças são esses que são os súditos do meu reino. Para ser integrante e entrar e ter acesso ao meu reino, é necessário negar a si mesmo. A tudo que tem e a você mesmo. Esse reino, ele não está aqui ou acolá. Esse reino está dentro de você. Disse Jesus. Esse reino, ele não será sobre. Esse reino será intra. Ele será entre. Ele será em ti, não por ti. Esse reino reinará na tua alma. Ele governará o coração e sentimentos e mente. Esse reino é aquele que os passos serão dados por um rei. Eu vejo uma certa progressão nesse texto. Veja comigo aqui, por favor. Eu vejo uma certa progressão, até porque se nós pegarmos aqui no versículo 1, fala do rei. 32, verso 1, fala de um rei. Se nós formos para o 33, capítulo 33, versículo 17... Os teus olhos verão, já não é um rei, já é o rei. E quando nós vamos para o versículo 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Há um rei, há o rei, e há o meu rei. Um rei pode ser outros. O rei, ele já é identificado. O meu rei é uma decisão minha. E esse meu rei, ele possui todos os poderes num só. Senão ele não seria rei. Ele legisla, ele define leis, ele julga, ele é juiz, ele é rei, porque só assim ele pode ser salvador. Então, se o Senhor definir alguma coisa para a minha vida ou para a sua vida, não existe possibilidade de eu ou você, que somos súditos desse rei, olharmos com as nossas lentes de suficiência e dizer que vamos pensar no que ele está dizendo. Não, mas se ele mandou, quem está mandando? É um rei. E quem está dizendo é o rei, é um rei ou é o meu rei? Pois é, só você sabe. Porque quando nós escutamos esta palavra, você tem essas três alternativas. É mais um, ou eu acredito que é ele, mas ainda não é meu. Paz perfeita, cura de alma, dores de existência ser resolvidas. Deixa eu te dar uma dica.
depende do rei ao qual você é submisso. Depende do reino ao qual você pertence. Esse texto fala de um rei. Nós não vemos aqui dificuldades num texto como esse, até porque ele está dizendo que o cego, os problemas visuais serão resolvidos. Você verá. Nesse reino você verá. Problemas de fala serão resolvidos, você proclamará. Problemas auditivos serão resolvidos, você ouvirá. E os corações temerários, os corações inquietos, compreenderão. Porque existe um reino agora, no qual essas pessoas estão submissas, e essas pessoas entenderão a vontade, não do rei, mas agora do seu rei. Isso aconteceu em 1 Samuel. Onde foi que o Senhor deixou de ser rei do povo? Isso lá em 1 Samuel. O profeta Samuel estava velho e o povo não queria mais uma teocracia, o povo queria uma monarquia. Disse a Samuel: nós queremos um rei sobre nós para que nós sejamos iguais às outras nações. Eles têm um rei e nós queremos também um rei. O que Samuel, ele retrucou e disse: não é possível. O reino de vocês é o reino de Deus. Mas nós não queremos mais que Deus reine, nós queremos que um homem reine. Então, aqui começou o grande problema. E quando o Senhor vai responder a Samuel, ele diz: bom, Samuel, o povo não está rejeitando você enquanto sacerdote. O povo está reinando, está desistindo de mim enquanto seu rei. E a palavra que Deus usa é rejeição. Rejeição é se colocar indisposto a. Rejeitar é repelir. Rejeitar é ter repulsa de. E esta é a palavra que Deus usa. O meu povo me rejeitou. Esse povo não é livre? Esse povo não faz opções? Esse povo me rejeitou. Então agora eu darei um rei que eles tanto querem. Porque eles me rejeitaram. Nós temos condições de ter hoje à noite o entendimento de que o reino que está sobre mim é uma questão de que hoje eu posso tomar uma decisão ou de consolidação, ou de inclusão, ou de rejeição. Eu pertenço a este reino e hoje ainda ficou mais forte isso no meu coração. Eu quero pertencer a esse reino e hoje eu quero tomar uma decisão, ou eu o rejeito, porque eu ainda quero um rei diferente desse Deus sobre a minha vida. Paz perfeita, paz completa, estados de alma, coração, mente e corpo resolvido. Eu acho que nós não vamos encontrar uma saída, ou não vamos encontrar um caminho correto, saudável e honesto, sem antes nós não observarmos quem reina sobre mim. Você está obedecendo quem? Quem é que manda mesmo em você? Quem é que diz isso não pode e você não faz? Quem é que diz é para fazer e você faz? Teu estilo de vida denuncia que há um rei sobre você. É o Senhor mesmo? Por exemplo, as tuas redes sociais, elas definem quem é que manda em você. Assim, é explícito. O que você consome, o que você curte, a frase que você apoia, a bandeira que você levantou, o que você gosta, você promove. As tuas redes sociais dizem quem é o teu rei. A banda, o inteiro, enfim. Isso vai denunciar os teus reinos. É o vício do qual a gente não se liberta, é os amigos dos quais a gente não tem coragem de abrir mão, é um testemunho que nós não damos, é um ministério que a gente abre mão, é uma igreja que a gente brinca, é um testemunho que nós não damos, é uma paixão por dinheiro que a gente não reconhece, é uma angústia de ter e de ter e de ter que a gente não admite. A pergunta é, hoje eu estou falando de alma. Primeiro, vamos falar de reino. Quem manda de fato em você?
Quando eu digo corta, corte. Quando eu digo arranca, arranque. Quando eu digo faça, faça, porque quem está falando é um rei. Desde quando nós paramos de tratar o Senhor como rei? E muitos de nós, irmãos, muitos de nós tratamos o Senhor como um rei. Mas tem outro competidor, sou eu. Eu não faço tudo que ele manda. Por exemplo, perdoar. Lá vem eu voltando para esse assunto que todo mundo gosta. Perdão, perdoe. Quem está falando? Vamos lá, gente boa. Quem é que está falando? O nome dele, ou o título que nós estamos comentando aqui, é um rei. Quem está falando? É um rei. E ele está dizendo, perdoe. O que nós falamos? O que a maioria das nossas respostas? Não estou pronto, não estou preparado, e vou pensar, boa. Qual é a outra boa que a gente dá? Não é justo, mas ele está dizendo aqui que ele é juiz. E você está falando para ele que ele não é justo. Isso é muito corajoso. Viu a diferença? É um rei, ou é o rei, mas não é o meu rei. Você precisa se envolver. Você precisa mudar sua postura. Você precisa refazer os seus valores. Ele pode ser um rei, ele pode ser o rei, mas ele pode não ser o meu rei. Está ficando legal repetindo? Quando nós observamos isso aqui, a gente sabe, então, por isso que é o nosso pedido é que o Senhor nos abençoe com revelação hoje à noite. Isso explica, às vezes, por que nós somos tão aflitos. Por que nós não moramos em moradas de paz. Por que as chuvas de granito caem em cima da nossa cabeça. Por que os bosques que são devastados, nós estávamos neles. Falou-se aqui antes do culto de ansiedade. É isso mesmo, é um reino diferente do Senhor. Eu não acredito, irmãos, que hoje todo mundo passa por tal coisa. Eu não posso acreditar que o Evangelho perdeu a briga. Eu não posso acreditar que o Evangelho não é mais o poder de Deus. Todo mundo é ansioso. Não. Eu não acredito nisso. Todo mundo vai passar por depressão. Eu não acredito nisso. Não posso acreditar. Pecado é gostoso. Pecado é gostoso, gente boa? Na perspectiva de quem? Você acha que um Deus justo, esse rei, ele vai concordar com essa frase? E por que a gente usa essa frase como uma máxima? Sabe por que nós caímos no pecado? Porque o pecado é gostoso. Não é isso que a gente fala? É isso que a gente fala. Mas a gente está olhando na perspectiva de quem? De um reino diferente. Porque quando é o reino de Deus, pecado não é gostoso. O que é pecado? Pecado é o que ele diz que é pecado. E o que é pecado na perspectiva dele? O que é fazer algo que ele diz para não fazer e a gente faz? Isso é estar submisso a um reino diferente. Qual o resultado vai ser disso? Moradas de paz? O resultado vai ser paz? O resultado vai ser uma organização emocional? O resultado vai ser um coração firme? O resultado vai ser uma angústia que vai embora? O resultado vai ser um rosto bonito? Esse vai ser o resultado? Nós sabemos que não é, irmãos. Por que esse texto fala para as mulheres? Fiquei pensando nisso, por que esse texto não é para os homens? Aí as mulheres dizem que a Bíblia é machista, olha só. Aí, versículo 9, mulheres, vocês que andam despreocupadamente, mulheres, vocês que não estão nem aí para a vida. Está falando de quem? Mulheres, vocês que estão com a vida boa aí, que estão se esbaldando nas suas conquistas. Acredite, vai tudo pegar fogo. As coisas não vão terminar bem. Vocês já deveriam começar a se lamentar desde já, mulheres, que estão tornando os maridos burro de carga para atender aos seus anseios, seus sonhos, seus projetos e suas roupas. Mulheres, vocês deveriam começar a reverter urgentemente os processos e a visão da vida.
E aqui não está deslocado. Vamos comigo lá para Isaías 3. Ele já falou isso no Isaías 3, ele apenas está dando um brado aqui no 32. Atenção, homens, pode esperar, a sua hora vai chegar. Isaías 3, verso 16. Diz ainda mais o Senhor, Isaías 3, 16. Visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, nariz em pé, então, olhares impudentes, andam a passos curtos, elas não têm pressa de chegar nos destinos, porque elas estão desfilando, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume. Bíblia é Bíblia, né, gente? E os amuletos, os sinetes, as joias, pendentes no nariz, os vestidos de festa, que isso traz tanta angústia para tantas mulheres, os mantos, os chales, as bolsas. Eu disse que ia ter revelação hoje à noite? Espelhos, nessa época. Quem usava espelho nessa época? As camisas finíssimas, os atavios de cabeça, os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão? Por cinta, uma corda. Em lugar de um cabelo crespo, assim, bem feito, vai ser calvície. E em lugar de veste suntuosa, cilício. Cilício é pano de saco. E marca de fogo em lugar de formosura. Estava dando uma olhada sobre essa marca de fogo. É a marca da escrava. É o mesmo ferro quente que marca animais. Não é fogo, mas é a marca do fogo. Isso é a marca do escravo. Em vez da formosura. Os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. As tuas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Quando ele vai falar de novo aqui nas mulheres, do verso 9 em diante, voltando para o nosso texto 32. Mulheres, acreditem, vocês têm um papel fundamental na história, vocês têm voz, vocês têm propósitos, vocês têm um valor. Vocês estão tão fortes, que se vocês se desviarem, possivelmente uma nação vem abaixo. Mulheres, vocês são tão fortes que Satanás, ao entrar no Éden, fez com que tudo desse errado através de vocês. Vocês são tão fortes que o homem mais forte do mundo, vocês dominaram num cafuné. Sansão. Vocês são tão fortes que, se vocês não se alinharem ao que Deus quer, a gente vai perder guerras. Mulheres, se vocês se preocuparem mais com a estética do que com a ética, nós vamos perder as guerras. Se vocês concentrarem mais tempo nas estéticas do que naquilo que Deus quer, os nossos lares sofrerão. E quem está falando não sou eu. E o Senhor vem chorando desde o início. Mulheres, vocês se perderam. Vocês se desviaram. Isso não é doutrina. Isso não é uso e costume. Isso não é... Se tiver alguma irmã aqui, daquelas bem inteligentes, que diz assim, então a gente vai ter que andar feia. Não, minha irmã, não. A questão é quando a gente muda o rei. A questão é quando o rei não é mais o perfeito. É ordem da grife.
É ordem da marca, é ordem das medidas, é ordem do corpo, é ordem da cintura, é ordem da exposição das suas curvas, é ordem de ser consumida pelos olhares de homens doentes. O ruim é quando a gente está debaixo desse rei. E os homens vão ter que se virar para bancar todas essas coisas. Quando a gente perdeu o rei. É um rei, mas a gente tem outro. É o rei, a gente até adora, mas não é o meu rei. Mulheres, vocês poderiam começar a entrar num processo hoje de arrependimento diante de Deus. Não porque são bonitas, não porque compraram joias, mas é porque podem estar se desviando do rei. Lucas capítulo 12, versículo 20. Existe um texto que eu tenho meditado nesses últimos dias. E Lucas 12, 20, o Senhor Jesus conta uma parábola de um homem que ele ficou tão rico, ele já era rico, e ele começou a ter mais coisas e mais coisas. Sabe o que esse homem decidiu? Derrubar os seus celeiros até então menores, construir maiores, e acumular, e acumular, e acumular. E sabe o que esse homem disse para ele mesmo? Ele disse assim, alma. Opa, sobre o que estamos conversando? Ele disse, alma, agora você pode descansar, porque você achou uma estabilidade financeira. Porque agora os galpões estão, além de enormes, lotados. De que o Senhor chama esse homem? Louco. Você é um louco. Deixe Deus adjetivar a gente. Deixemos o Senhor nos adjetivar. Deixemos o Senhor dizer para nós quem de fato somos. Porque nos olhares de outro reino, esse homem é esperto, esse homem é inteligente, esse homem é empreendedor, esse homem sabe lidar com as intempéries do futuro, esse homem é precavido, esse homem é sábio e cuida dos seus. O Senhor, quando vai falar para esse homem, o chama de louco. Porque a tua alma nunca ela terá paz com celeiros grandes. A tua alma só terá paz numa casa que eu morar. Por isso que as tuas moradas serão de paz, porque eu quem a farei. Mas se você entende que a paz é com galpão grande, derrube, construa maiores. Mas, por favor, deixe pelo menos eu dizer quem você é hoje à noite. Você é um maluco, porque hoje à noite estão pedindo a tua alma e você nem sabe de quem ela é. Louco, hoje à noite. A palavra do Senhor nos tensiona, dizendo, louco, de quem é tua alma? Você é esperto, você é trabalhador, você é uma lutadora, você é uma empreendedora. A palavra do Senhor para esse tipo de gente que entende que a sua estabilidade de alma está relacionada a quanto tem no galpão, é louco. Quer paz perfeita? Então já não é com galpão grande. E estabilidade é completamente diferente os significados dos reinos do mundo e do reino de Deus. Estável no reino de Deus é uma pessoa. Estável no reino do mundo está associado não à pessoa, mas a coisas que têm preço. O reino de Deus é coisa que tem valor. No reino do mundo é coisa que tem preço. E tudo que tem preço não tem valor. Porque se tivesse valor, não teria preço. Colossenses 1,13 diz que o Senhor nos libertou do império das trevas. Colossenses 1,13. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos transportou do império
das trevas e nos transportou para um reino desse profeta aqui de Isaías 32. Vamos falar de outra coisa? Do Espírito Santo. Se a gente está falando de paz perfeita, de paz completa, então falemos de um reino perfeito. Mas também falemos de um Espírito Santo. Por favor, veja comigo aqui, nesse versículo 15. Palácio, versículo 14, diz que tudo vai ruir. Depois que ele fala o que fala, trazendo as mulheres a uma reflexão. Versículo 15, ele vai apontar para o Pentecostes, para a festa do Pentecostes de Atos 2. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Quando esse Espírito descer, e aconteceu isso, proferido por Jesus em João 14, 15, 16, e cumprido em Atos 2. Aqui, Isaías, tendo essa revelação do alto, diz: agora sim, quando esse Espírito descer do alto, quando isso acontecer, o deserto se tornará um pomar e o pomar uma floresta. É desse jeito que esse povo vai se tornar rocha. É com esse Espírito que esse povo se tornará rio em lugares secos. É com esse Espírito que esse povo transformará terras sedentas em terras saciadas e cheias de água. É esse povo que vai ser esconderijo, é esse povo que vai ser refúgio, é esse povo que não precisa dos efeitos e dos contextos, mas eles farão com que a terra floresça, porque eles estão lá. Nós não seremos mais, como gosto de repetir aqui, sedentos com um copinho d'água para beber um pouco da unção do Senhor nos domingos à noite. Não, nós não seremos esse povo, nós não estamos aqui para beber aguinha, porque nós já somos a fonte a jorrar pelo rio da vida que flui dentro de nós. O Espírito do Senhor fluirá de você e será como um rio. Então nós não estamos aqui atrás de copinho de bênção. Senão nós estamos em reinos diferentes. Nós pertencemos a um reino das trevas e viemos aqui dar um copinho de água do reino de Deus. Mas isso, ele ainda não é o meu rei. Porque se ele fosse o meu rei, eu não estaria aqui para beber um pouquinho d'água. Eu estaria aqui para entender o que ele quer da minha vida. E é por isso que a gente se reúne e se espalha. Se reúne e se espalha. Para quando a gente chegar aqui, a gente não está bebendo aguinha. Nós estamos recebendo revelação. Para quando a gente sair por aqueles portões, a gente saiba como é que a gente vai se comportar e quem nós somos. Por quê? Porque esse é o Espírito. Ei, vamos falar de paz perfeita? Vamos. Mas que Espírito guia a sua vida? Que Espírito guia você? Você é cheio de qual Espírito? Fala a verdade. De que Espírito? Porque você pode conhecer a palavra. Você pode conhecer a igreja. Você pode ser um Nicodemos, como muitos, como eu posso. Mas quando a gente tem um encontro com o Senhor, Ele vai dizer: você precisa nascer do Espírito. Você nasceu numa igreja, você nasceu numa proposta, numa ideologia religiosa. Você nasceu de uma tragédia. Aconteceu a tragédia e a dor, você veio para a igreja. Quando o Espírito do Senhor desce em Atos, as pessoas veem aquilo tudo que aconteceu. E eles perguntam: o que nós vamos fazer? A palavra é: arrependa-se. Arrependa-se. Então, esse reino, esse Espírito, ele não descerá sobre todos. Esse Espírito, ele é exatamente aquele que tornará capaz viver no reino perfeito. Então, como é que eu vou viver nesse reino perfeito? Com esse Espírito, dele mesmo. Porque nós não vamos ter condições
de nos submetermos a esse reino por nós, Ele já providenciou e nos selará com seu Espírito, para que com o selo do Espírito nós não tenhamos dúvida de que nós somos dele. E esse Espírito vai testificar com o meu Espírito de que eu não sou mais escravo, eu sou um filho. É por isso que a terra muda. É por isso que o contexto da terra não passa mais a ser de tanta interferência. Porque eu não sou mais escravo. Eu não sou mais vítima da vida. Eu não sou mais alguém que está tendo um opressor sobre mim. Não, acabou o joguinho de vítima e opressor. Acabou o joguinho que o Estado nos empurra para pensar assim. Os cristãos não estão mais nessa pegada de que o governo é opressor e nós somos vítimas. A gente não precisa queimar pneu na rua. A gente sabe do que é de César. E nós sabemos de que reino nós pertencemos. E nós sabemos que enquanto peregrinos aqui, mas pertencentes ao reino do Senhor lá, a nossa briga é outra. Temos o que falar e temos o que dizer. As nossas guerras são melhores identificadas. Nós não somos os revolucionários patrióticos. Nós somos os profetas em atuação que carregam neles mesmo uma mensagem de salvação. Os seus príncipes governarão com retidão. Então nós temos um governo para colocarmos em ordem. Nós temos o governo para colocarmos em andamento. Nós temos o governo para vermos os frutos. Nós temos um governo no qual o Senhor conta conosco para dele sejamos agentes. Você governa a sua casa. Você governa a sua família. E você só vai poder governar se for com retidão. Esse Espírito que descerá sobre nós é uma explosão de vida. Esse Espírito que descerá sobre nós é uma explosão de poder. É uma explosão de milagres. Porque antes terra sedenta, esse Espírito habitou em mim e me transformou de dentro para fora. O que estava seco virou rio. O que estava sem rumo criou caminho. Vamos falar de paz completa? Ah, meus irmãos, só dá para falar disso se for com o Espírito Santo. Porque fora disso vai ser fácil. Fora disso ele não vai aguentar o tempo mau. Por fim, para falarmos de paz completa, paz perfeita, a gente vai falar desse reino perfeito, do Espírito Santo e da justiça prática. Porque volta agora, vamos para o nosso texto que a gente foi para o fim e ele é o nosso interesse de entendermos aqui, por mais que eu acredito que o Senhor já tem nos orientado. Verso 17. Você percebe que paz é um resultado? Verso 17. O efeito da justiça será paz. Percebeu que paz é resultado? É o efeito. O fruto da justiça, resultado. Repouso e segurança para sempre. Então, repouso, segurança, paz para sempre não é estado, é resultado. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares tranquilos e quietos. Agora fez sentido. Porque são para aqueles que decidiram viver em justiça. Ora, faz sentido. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. E a Ele nós somos súditos. Fomos transformados de dentro para fora pelo Espírito Santo. As nossas práticas, elas serão completamente iguais ao do meu rei. Totalmente alinhadas ao que o meu rei quer. Nós viveremos em justiça. Gente boa, lê comigo aqui alguns textos, por favor. Pode ir. Eu não queria que você nem acompanhasse a sua Bíblia. Depois você confere aqui, e se precisar aqui dos slides, R$15.
ver aqui para a gente. Depois eu mando para você, caso você queira esses slides. Deuteronômio 16, 20, presta atenção. A justiça seguirás. Somente a justiça. Para quê? Vivas. E possuas a terra que te dá o Senhor teu Deus. Salmo 15, 1, 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Qual a dúvida desse texto? Vamos ou não vamos? Vamos subir ou vamos ficar? Somos salvos ou não somos salvos? Somos crente ou não somos crente? Mas, irmão, essa pergunta é muito óbvia. Nós sabemos. Depende do estilo de vida que a gente tem. De uma justiça que é praticada. E não de uma fé que é proferida. Nós não somos salvos por proferirmos fé. Nós somos salvos por pertencermos a um reino, por sermos transformados por um Espírito, e o fruto dessa transformação é uma vida em justiça. Para frente. Provérbios 21, 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Deixa eu dar uma paradinha. Como é que a gente acha que vai receber coisas do Senhor? Fazendo a coisa certa. E o que é para fazer? Sacrifício. Então, se a gente fizer sacrifício, a gente ganha. Não. Porque você pode fazer sem sacrifício, sem ser justo. Fazer um ritual eu não quero. Eu quero que você tenha a prática da justiça como essência, e não como uma liturgia. Deu para entender? Explico melhor daqui a pouco. Miqueias 6:8. Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti. Então, o que é que o Senhor quer de mim? 3 coisas. Primeiro, pratique a justiça. Que ames a misericórdia. E andes humildemente para com o Senhor. O reino de justiça é um reino de misericórdia. Então, pare de escravizar pessoas das quais você deveria perdoar. Porque o reino de Deus, um reino justo, a gente não prende pessoas com as quais nos feriram. Nós somos misericordiosos com aqueles que nos maltrataram. Viu como arrebenta com a gente? Por isso que nós estamos pertencendo a um reino, que Ele é que manda. E o que é justo é o que Ele declarar. Mais para frente. Romanos 6, 12, 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Faz sentido ou não faz sentido, irmãos? De maneira que obedeçais ao quê? As suas paixões. Nem ofereçais. Então é oferecimento. Então é você que está decidindo ser escravo de. Não reine porque você não se ofereça. Então não reine. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, eu não posso olhar para o meu irmão ou para a minha irmã e ver um objeto sexual para ele consumir. Eu tenho que ser justo com eles. E honrá-los a tal ponto de considerar esse reino que nós pertencemos um reino de justiça, não um reino de usufruir, e assim ser usurpador. Por isso que nesse reino, pilantra é pilantra. Vocês não vão mais chamar de usurpador de pessoa nobre. O texto que nós lemos lá de Isaías 32, vocês não vão mais chamar um louco de uma pessoa sábia. Verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Efésios 5:9, porque o fruto da luz, a luz chegou, qual vai ser o resultado? Bondade, justiça, verdade. 2 Pedro 2, 20, 21. É isso? 1 Pedro 2, 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para
justiça. A gente só gosta da última frase. Ele morreu, levou sobre si tudo que não prestava. E por que eu estou doente? Oh, profundidade. Oh, que grande meninice. Que infantilidade ignorante. Como se nós fôssemos passar pela vida e não ficarmos doentes, e a gente ainda tem um texto para reivindicar a cura. Mas praticar a justiça não quer não, né? Porque aqui o resultado é quem pratica a justiça. 2 Pedro 2, 20 e 21. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, isso é, da turma que se desvia, volta para a bagaça. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Teria sido melhor você nunca estar aqui nesse culto hoje, do que depois de conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do mandamento do Senhor que fora dado, lido aqui no início do culto, dizendo que o mandamento do Senhor é bom. Mas já que você rejeita, teria sido melhor você não conhecer. A sentença era outra, mas já que conheceu e rejeitou, bom, aconteceu o que acontece com um certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao vômito e a porca voltou a revolver-se no lamaçal. Depois dizem que eu pego pesado. Olha o que o Pedro escreveu. E o que dizer de João? 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se eu dissesse isso aqui, o pessoal ia achar pesado. Quem são os filhos do capeta? Todo aquele que não pratica justiça. Então nós estamos falando de um reino perfeito, de um Espírito Santo e de uma prática justa. Entra uma pergunta: quem é o seu pai? Quem é o meu pai? Depende de que fruto você dá. Ué. Porque o pai não é revelado no que você confessa. O pai é revelado numa identidade que você tem semelhança. Aquele que não ama o seu irmão não procede de Deus. Apocalipse, para encerrarmos. 19:8. Pois lhe fora dado vestir de linho finíssimo, isso são os santos, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E capítulo 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continua com a tua vida. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Porque um justo, ele se torna santo. Assim como um injusto, ele não vai dar outra coisa senão imundície. Você não pode ter relacionamento com descrente. Você não pode se relacionar afetivamente com uma pessoa que não confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Isso é rebelião. E nós não estamos mais aceitando aqui na igreja pessoas que componham algum ministério que tenham relacionamentos com pessoas que não confessam a fé cristã. Por quê? Porque isso é ordem de um rei. E a gente está submisso a esse reino. Sejam bem-vindos, mas as pessoas não podem estar à frente para ensinar nada, coisas das quais elas não acreditam e muito menos obedecem. Queria te pedir que você tivesse um pouco de temor, respeito, honra com as suas redes sociais. Tem redes sociais que envergonham essa igreja, pelo que promove e pelo que publicam. Quer uma dica? Rompa com a igreja. Volte para o mundo. Seja submisso ao reino das trevas. Mas não fique entre dois senhores. Você vai se perder. Então é melhor viver bem perdido do que perder tempo entre dois senhores. É uma dica de um amigo. Você quer uma palavra de exortação? Se converta hoje. Deus está te chamando para ser teu rei. Para que você tenha paz de fato.
Acabe com a vida sexual antes de casamento e fora de casamento. Isso é pecado. Ninguém transa antes de casamento, não. Isso é pecado. As nossas filhas e os nossos filhos precisam ser homens e mulheres de honra. Nós precisamos. Muitos de nós já erramos. Muitos de nós já falhamos. Eu já errei. A gente está debaixo de um reino de misericórdia. Mas a misericórdia, ela não está separada da justiça. A misericórdia é para aqueles que entendem que erraram e estão de volta. A justiça, não. A justiça é uma prática de vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, reino e justiça. E, gente, reino e justiça não é uma questão de ordem. Não é primeiro busca isso para depois receber aquilo. Não é ordem, não é sequência, não é dar para receber, isso é esperteza. Buscar em primeiro é porque é primordial. Buscar primeiro é porque é fundamental. Buscar primeiro é porque é inegociável. Então é uma questão de essência adquirida, não dos resultados na expectativa. Porque, ora, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, você vai ganhar tudo o que você quer. Então esse é o texto do esperto. Porque eu vou vir para o culto para saber o que o senhor quer. Então eu vou pagar o que ele está pedindo e vou estender as mãos para usufruir do resultado. Isso é esperteza, gente. E eu estou pensando que esse movimento existe num reino de justiça? Isso é impossível. Pode acontecer na igreja da esquina. Mas no reino de Deus, não. Porque ninguém dá e estende a mão para receber, não. A gente dá e a gente é porque nós adquirimos uma natureza. Agora, a cidade pode ir abaixo. Os meus recursos naturais podem sumir. O bosque prometido pode ser arruinado. Mas eu morarei em moradas de paz, porque agora eu sei quem eu sou, agora eu sei quem habita em mim, agora eu sei a minha identidade e o meu valor, e eu não dependo mais da cidade em pé e nem do bosque florido, eu só dependo daquele que me prometeu que em tudo ele estaria comigo, e ele é tudo em mim. Agora eu encontrei a paz verdadeira e a paz genuína. Porque eu não estou mais preocupado com o amanhã. Eu não estou mais preocupado com usufruir. Agora eu só estou preocupado agora em me oferecer. Eu não estou mais preocupado com os benefícios da relação. Só estou me preocupado em ser a água que sacia e o pão que alimenta. Porque agora eu tenho um propósito. Porque agora eu resplandecerei quem Ele é. Muita gente doente. Mas há um evangelho que cura, gente. Mas não vai curar com oração forte, meus irmãos. Não vai curar com Dorflex Gospel. Não vai curar com placebos da fé. Você precisa se submeter a um reino. Você precisa ser batizado, completo, revestido, cheio, selado do Espírito. E isso só acontece quando a gente se arrepende e vai ao chão. E você precisa começar a ter uma vida do jeito que Deus quer, porque isso é ser justo. Justiça não compete mais a mim dizer o que é justo e o que não é justo. É Ele que vai dizer. A nossa justiça, diz Isaías, é trapo de imundície. Justo é o que Ele mandar fazer, e injusto é ir contra o que Ele disse. Então o que é justiça? O que Ele mandar. O que é justiça? É o que Ele disser. Não concordo. Rejeite-o. Rejeite-o e faça as suas escolhas. Rejeite-o e defina o seu rei. Rejeite-o e abrace o espírito da época. Rejeite-o e viva na injustiça. Porque toda justiça que não é dele é injustiça.
Mas hoje o chamado quer ter moradas de paz para sempre. Quer habitar tranquilo e seguro. Não, esse não é o chamado. Esse é o resultado. Porque se a gente falou de paz perfeita, ela é um resultado. Ela é um fruto. Para quem se submeteu a um reino. Para quem se arrependeu e foi cheio do Espírito. E para quem decidiu viver na prática da justiça. Vamos orar?